Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Juliana, tenho 42 anos, sou casada há 12 anos, tenho duas filhas, Ana Clara e Laura, e a Ana tem 10 e a Laura tem 6. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana do Cozinha da Ju, né, que é mais fácil as pessoas me conhecerem assim. E eu tô gravando esse vídeo para que vocês conheçam um pouco da minha história, né? Eu conto um pouquinho lá, já contei algumas coisas que me aconteceram. E muitas vezes as pessoas olham pra gente e não conhecem a nossa história, né? Não conhece o que a gente já viveu, a nossa dor, né? Só muitas vezes olha pra nós e acha que, nossa, a vida da fulana é tão fácil, né? A vida dela é tão linda, e as pessoas não sabem aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente já viveu. Então eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência, um pouco da minha trajetória, para que vocês conheçam um pouquinho mais, né? Como eu falei para vocês, eu sou casada há 12 anos, eu tenho duas irmãs, tenho dois irmãos, Carla e Márcio. Meu irmão mora no interior e minha mãe mora com a minha irmã. E para quem me conhece lá no Instagram, meu pai faleceu já faz 3 semanas, pouco tempo, né, gente? E meu pai morava comigo, eu cuidei do meu pai durante 10 anos, 10 anos de aprendizado, 10 anos servindo ele, 10 anos onde eu aprendi muito, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente é cuidado, e quando nossos pais ficam mais velhos, a gente que cuida, a gente faz aquilo que eles fizeram pra gente. E foi uma morte muito de repente, né? Meu pai, ele era um alcoólatra, né? Durante muitos anos ele teve uma vida muito errada em relação à bebida, em relação ao cigarro, mas com a graça de Deus ele foi transformado e restaurado, né? A minha família é cristã e a gente pôde ver o agir do Senhor na vida do meu pai, né? E já fazia muitos anos que ele não bebia, ele não fumava, ele foi realmente liberto. Porém, a gente sabe que uma vida errada, ela traz consequências. E essa consequência foi um câncer, né? A gente descobriu esse câncer em fase terminal. Meu pai é separado da minha mãe já faz muitos anos, creio que já faz uns 20 anos. E foi muito difícil, né? Porque eu sou muito ligada a ele. Como eu disse pra vocês, ele morou muito tempo com a gente, as meninas super apegadas nele. Porém, no final do ano, ele foi pra casa do meu irmão, né? O Senhor já havia preparado esse momento para ele estar com meu irmão, esse momento onde a gente vive aqui, né, em São Paulo, uma pandemia desse coronavírus, e meu pai foi para lá no momento onde mais precisava, né, de estar guardado, e foi o que Deus fez com ele. Ele foi para o meu irmão em dezembro, e chegando no meu irmão ele começou a não ter apetite, e a gente a princípio achava que era uma depressão, que ele estava triste por causa das meninas, por ele ser bem apegado a elas. E aí meu irmão levou ele no médico, a médica fez alguns exames e descobriu que era uma dor de garganta, porque ele não estava comendo, perdeu o apetite, enfim, começou a passar muito mal, né, começou a ficar fraco, e meu irmão levou novamente ele no hospital. Chegando lá, o médico começou a fazer vários exames, né, e aonde eu creio que os médicos não tinham ainda, né, o resultado total, o resultado final dos exames. Foi quando meu irmão me ligou no domingo, dia 19 de abril, falando que meu pai estava ruim e que meu pai estava numa UTI. E parece que Deus, ele nos avisa, né? Uma semana antes dele morrer, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande no meu coração, e eu não tive a revelação que seria já o Senhor me preparando para esse luto. E foi então que eu fiquei sumida do Instagram por uma semana, algumas pessoas me procurando e eu falando que eu tava triste, né, achando que era por causa do coronavírus, que a gente fica meio triste, né, de estar confinados. E aí o Senhor me mostrou num sonho, onde ele tava com a mesma camisa que ele faleceu, uma camisa azul e cinza, que até eu que dei pra ela aquela camisa, e ele entrando num negócio de tomografia, onde faz o exame. E ali o Senhor já estava me mostrando, né? Porque é através da tomografia e do exame chamado alfa-feto que você descobre o câncer. E aí ele me dava a mão e eu não conseguia alcançar a mão dele. E aí eu acordei desesperada, falando pro Fernando que eu havia sonhado com ele, que eu precisava ver ele, que eu tava triste, só que a gente nunca
nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Porque meu pai é uma pessoa super saudável, né? Eu e o Fernando que levava ele no médico, fazia acompanhamento, fazia exame todo ano, nunca deu nada. Uma vez o médico falou que era para eu tomar cuidado com o colesterol, que estava um pouquinho mais alto, mas nada que fosse se preocupar. E aquilo mexeu muito comigo, né? E logo quando a gente soube que ele estava mal, a gente foi para lá. E a gente chegou lá, eram umas 10 horas, o médico já liberou a visita, eu já sabia que tinha algo estranho e fui daqui até lá orando, pedindo para que o Senhor não recolhesse ele, né, que não era a hora dele partir, que eu queria viver mais tempo com ele, né. Só que quem determina isso não somos nós, é o Senhor, né. E chegando naquele hospital, desculpa, gente, a emoção, que não tem como falar e não se emocionar. Chegando naquele hospital, eu me deparo com um médico e 2 enfermeiras, e o médico falando, é esse o paciente do câncer? E aí, naquele momento, o meu mundo caiu, né? Porque a mãe do Fernando, ela tem câncer no fígado, e ela tá super bem, fez tratamento, tá fazendo tratamento, e meu pai achava aquela doença muito triste, ele sempre falava, o câncer é uma doença muito triste. E quando eu entro no hospital, ele tem um ataque cardíaco, né? Uma parada cardíaca, e... gente, foi o tempo de eu entrar no hospital e ele desfaleceu. Eu me recordo que a minha cunhada falou, vamos sair, os enfermeiros pediram para tirar, né, do quarto. E eu só ouvia o barulho dos médicos fazendo a massagem cardíaca nele, porque dava para ouvir por causa da maca que fazia barulho. E aquele barulho, eu ouço ele até hoje, principalmente quando eu vou dormir, eu fico assim... eu fico pensando, orando, pedindo a Deus para que aquela imagem saia do meu coração, saia da minha mente. E quando a maca parou de fazer barulho, foi aquele momento que eu falei, ele morreu. Né? E é uma dor, um vazio, um desespero, né? E agora eu não vou mais ver a pessoa que eu mais amo, né? Eu sou muito ligada com meu pai. E aí foi quando o médico veio nos avisar, né? Que ele tinha morrido, que seria pior, que o sofrimento dele seria pior, e eu sem entender nada, como assim o sofrimento dele seria pior? Há 4 meses atrás ele estava aqui brincando, a gente fez uma viagem, ele não reclamava de dor nenhuma, mas o Senhor quis assim, né? E a gente começou a correr atrás de todas as papeladas, que a gente sabe que é uma burocracia danada, e quando o rapaz vem com o laudo médico dele, falando que ele tinha vários cânceres, vários tumores, estava com metástase, estava com um câncer no fígado, no intestino. E aquele homem saudável, que nunca reclamou de dor nenhuma, com câncer em fase terminal. E isso me fez ficar muito mal durante dias, né? Eu tenho vivido luto, não vou falar que eu vivi porque é uma coisa que eu creio que ainda vai demorar um tempo pra gente entender, né? Pra gente acreditar, porque pra mim parece que ele tá ali, né? Parece que ele tá ali na cadeirinha dele. Desculpa, gente. Então é muito difícil, mas a gente sabe que o Senhor, ele tem um plano, o Senhor, ele tem um propósito para cada coisa. Talvez seria muito pior a recuperação dele, talvez seria muito difícil para nós ver um homem tão alegre, né? Quem conhece ele no Instagram sabe que eu compartilhava muitas coisas do meu pai. Sabe como aquele homem era alegre, como aquele homem era brincalhão, ele fazia piada em tudo, a gente ficava até bravo, o carinho que ele tinha com a calopsita. Enfim, o Senhor, né, resolveu agir dessa forma, porque sabia que seria muito pior um tratamento, talvez ele não ia suportar o fato dele descobrir que ele tinha essa doença. Então eu perdi meu pai recentemente, meu pai separado, eu sempre trabalhei desde muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, sempre lutei, né, por aquilo que eu queria, que a gente sabe que mulher, né, sempre tem aquela coisa de ir atrás mesmo, e eu aprendi isso com a minha mãe é muito guerreira, minha mãe tem 62 anos, é empregada doméstica, tenho muito orgulho de falar dela, porque foi através dela que eu sou, né, essa dona de casa, que eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar do meu lar com amor, então foi através dela que eu e a minha irmã, a gente se transformou nessa mulher que somos hoje. E
Eu sou casada há 12 anos, né? A minha história com o Fernando é muito engraçada, porque a gente se conheceu dentro da igreja, a gente se conheceu em fevereiro, começamos a se relacionar em março, nos casamos ficamos noivos em abril e casamos em outubro, então foi tudo muito rápido, né? Nós não tínhamos condições nenhuma de nos casar, mas o Senhor preparou todas as coisas, tivemos uma festa de casamento linda, num buffet, tivemos uma lua de mel maravilhosa, inclusive a viagem que eu fiz com meu pai foi onde a gente passou nossa lua de mel, em Ubatuba, Hotel Saveiros. Então o Senhor, ele preparou todas as coisas, né? E muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam, a vida da fulana é fácil, a vida de ciclano é fácil, só que não sabe a história que a pessoa carrega, né, atrás de uma tela de um celular, né? E eu casei com o Fernando em outubro, um ano depois eu engravidei da Ana, e foi assim uma descoberta, né, pra mim, porque ser mãe sempre foi um sonho, mãe de menina, eu já tinha o nome dela na minha mente, no meu coração, e foi um presente, assim, de Deus. E 3 anos depois que a Ana Clara nasceu, eu quis engravidar novamente, né, e engravidei e perdi o bebê. Sim, gente, eu tive um aborto espontâneo com 1 mês de gravidez, eu fui parar no hospital com um sangramento muito grande, porém o Senhor também já havia me falado que eu perderia aquele filho, né? Juliana, como que Deus fala? Deus falou através de uma canção, né? Que Ele estava comigo, que por que as coisas com as pessoas era mais fácil e pra mim era tudo mais difícil. Aquela música do Thales, como que é? Que fala assim, que mesmo que eu não consiga entender, que Deus tem o melhor pra mim, que parece que é difícil só pra mim, mas que o Senhor ia mostrar, né? E internei no domingo mesmo, quando eu fui no banheiro, eu vi o feto caindo, e eu vi, gente, o saquinho gestacional, e o médico falou, segunda-feira a gente vai fazer a ultrassom, só que eu já sabia que eu tinha perdido aquele bebê. E quando eu fui fazer o ultrassom, já não havia mais nada, né? Só tinha o resto do feto e eu tive que fazer a curetagem. E foi um processo de espera, né? De ter sonhado com aquela criança, de ter, né? Visto um sonho sendo abortado, né? Porque quando a gente perde uma criança, um filho, a gente vê tudo indo embora. Porém, o Senhor é aquele que restaura nossos sonhos, né? E depois de 4 meses, os médicos falaram pra mim que eu não ia conseguir engravidar tão rápido assim, que eu precisava esperar o tempo, que meu útero ainda tava nem em processo, eu não sei explicar como que funciona, mas que seria arriscado eu engravidar novamente. Porém, o Senhor já estava preparando a Laura pra mim, pra nós, e foi quando eu engravidei, né? O médico falou porque eu tinha que tomar um remédio para segurar essa criança, porque não sabia o motivo dessa perda, né, que eu tive. Provavelmente foi má formação, e 4 meses depois grávida de novo. E eu passei com o médico, fiz o pré-natal certinho, durante 7 meses eu tomei um remédio para segurar. E não fiz repouso, eu trabalhava normal, e aí depois de esperar tanto tempo, né, me nasce a Laurinha, que é um presente para nós, uma criança cativante, alegre, e aí toda aquela dor, daquele luto daquela criança foi recompensado com a vinda da Laura, né? E para quem me acompanha, eu sempre trabalhei fora, sempre, desde sempre. Com 3 meses eu tive que deixar a Ana, com 4 a Laura, foi muito triste para mim deixar elas. Trabalhava com dor no coração, porém não tinha como ficar em casa, não tinha como só o Fernando trabalhar naquela época. E eu trabalhei durante esses longos anos, né? Muitas vezes deixando ela doente, muitas vezes mandando ela com febre, muitas vezes com o meu coração partido, mas com aquela vontade de ficar em casa, de cuidar da casa, de dar mais atenção para o marido, de dar mais atenção para os filhos. E meu último trabalho foi o ano retrasado, faz 2 anos que eu estou em casa. Era um trabalho dos sonhos, né? Um trabalho onde eu sempre quis trabalhar, porém não era vontade de Deus. Eu fui trabalhar nesse lugar até que me deparo com uma síndrome do pânico, né? E eu fiquei nesse trabalho 4 meses e foi até então a Ana Clara, sempre muito usada por Deus.
ela um dia chegou pra mim e falou: mãe, eu queria que você fosse igual a mãe da Rebeca. E aquela frase ficou no meu coração. Por que você quer que eu seja igual a mãe da Rebeca? Ela falou: porque a mãe da Rebeca cuida dela. Foi até então que me deu aquele estralo, falando: eu preciso confiar no Senhor, eu preciso acreditar que o meu marido vai conseguir suprir todas as coisas em casa, né? Que a gente sabe que um só trabalhando é muito difícil, né? Ainda mais para quem paga aluguel como eu, aqui nosso apartamento é alugado, mas eu creio que em breve nós teremos nossa casa própria. E aí foi quando eu saí do trabalho, né? Resolvi dedicar todo o meu tempo, todo o meu amor para elas. É fácil? Não, não é fácil. Tem dias que bate a vontade de estar, né, no mercado, bate a vontade de ver pessoas novas, conhecer pessoas novas, mas eu sempre falo que nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso lar, né? Muitas vezes a gente é bem sucedida, a gente trabalha, a gente tem um salário bom, assim como era comigo, mas o nosso lar muitas vezes tá destruído, né? Eu falo sempre que cada um tem a sua realidade, né? Durante esses longos anos de trabalho, eu sabia até onde eu poderia ir, né? Hoje, se eu precisar voltar a trabalhar novamente, com certeza eu vou trabalhar, mas a gente sabe que a pessoa que trabalha fora, ela não consegue dar conta do marido, da casa, dos filhos, dar aquela atenção especial, né? E como eu sempre trabalhei, então eu sei os dois lados, o lado de estar em casa, o lado de estar no mercado. E os dois lados não é fácil. Parabéns, né, para todas as mulheres que conseguem trabalhar fora e trabalhar em casa, que a gente sabe que em casa o trabalho é maior, porque no trabalho você tem seu horário de almoço, você tem seu horário de café, em casa não, você fica o dia inteiro à disposição da família. E hoje eu fico em casa, eu cuido das meninas, né? É uma rotina bem cansativa, assim, só o Fernando trabalha e Deus tem suprido todas as coisas, né? O Senhor é aquele que supre tudo, gente. A partir do momento que eu resolvi ficar em casa, eu pude ver o quanto o Senhor me honrou, né? Porque toda mulher quer ter seu dinheiro, toda mulher quer ter a sua conquista, toda mulher quer ter aquele dinheirinho para você falar: eu vou gastar, né? E o Senhor, ele tem nos ajudado, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje que essa pandemia, né, estamos trancados em casa, mas eu falo que eu sou feliz em estar em casa, em estar cuidando das meninas, estar mais perto, né? Durante esse tempo que eu fiquei afastada do serviço, né, não trabalhando, eu tive mais oportunidade de estar perto do meu pai, de cuidar da saúde dele, de levar ele no médico. Então eu creio que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Esse tempo de cuidar, um tempo de plantar. Eu creio que esse tempo foi uma semente. E eu queria dar uma dica para vocês, né? Durante esse tempo de relacionamento com o Fernando, eu não tinha mais esperança de me casar, eu não tinha mais esperança de ter uma família, né? Eu via todas as minhas amigas se casando, todo mundo da igreja tendo família e eu ficando para trás, né? E muitas vezes não entendi o propósito do Senhor, não entendia por que da demora, por que o Senhor estava demorando tanto para fazer aquilo na minha vida. Só que o Senhor, ele já tinha uma pessoa reservada para mim. E muitas vezes a gente quer o quê? O rápido de Deus, o bom de Deus. Porém, Deus, ele tem sempre o melhor para nós. E o Fernando veio numa data certa, num tempo certo, nesse tempo onde ele me ajudou muito com meu pai, né? Eu já estava sem esperança de ter um lar, de ter uma família. Eu era uma pessoa muito carente, né? Devido a essa separação do meu pai. A gente sabe que nossa família fica destruída por causa disso, né? A gente sabe que como interfere na nossa história, na nossa vida em relação à nossa casa, em relação a tudo, né? A gente sabe que as nossas estruturas estão na família, nossa base está na família, então isso me deixava muito para baixo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na Pernambucanas fazendo um bico de final de ano e eu via a família entrando lá, comprando roupa, comprando presentes. Eu falava: Deus, o Senhor nunca vai me dar uma família? Eu questionava Deus, eu nunca vou ter um lar? Porém eu não desisti desse sonho, né? Porém eu falei: não, ele vai me dar, porque Deus não tem filho predileto. Se ele deu para fulano, deu para Beltrano, ele vai dar para mim. E foi até então que o Fernando apareceu na minha vida, né? O Senhor restaurou os meus sonhos, restaurou os meus planos.
A gente não é uma família de margarina, aquela família perfeita, aquela família linda, porém nós somos muito unidos, né? E eu tento passar isso para as meninas em relação a dar valor nas pequenas coisas, porque a minha família era uma família muito carente, né? Eu falo carente de ter as coisas tudo contado, de fazer a compra do mês e comprar as coisas, sabe? Para meu pai nunca deixou faltar nada, nem minha mãe, mas era aquela coisa muito regrada, né? Eu me recordo nas festas de finais de ano da casa da minha tia, todo mundo ganhava Barbie, bicicleta, todo mundo ganhava brinquedos caros e a gente ganhava uma bonequinha. A gente sabe que minha mãe lutou muito para dar o melhor para nós, né? Porque ser dona de casa não é fácil, ser empregada doméstica, desculpa, gente. Mas ela nunca deixou faltar nada para nós. E o melhor de ter passado por tudo isso foi saber dar valor hoje nas coisas. E eu transfiro isso para as minhas filhas, de dar valor num arroz, feijão, num ovo, o dia que não tem aquele a mais, agradecer, né? Ter a estrutura de um lar, né? Porque sem essa estrutura, sem essas raízes, eu creio que a gente não consegue transferir aquilo, porque a gente transfere aquilo que a gente sabe. Então foi através de muita luta, muito esforço, de ver meu pai saindo cedo, minha mãe saindo cedo, né? De ajudar minha mãe com a minha irmã, porque foi eu que ajudei, né, a cuidar da minha irmã é muito mais nova que eu. Então tudo isso para mim foi um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado que eu transfiro isso para as meninas, né, que eu ensino elas a dar valor nas pequenas coisas, a dar valor naquilo que realmente é importante, em dar valor em cada conquista, né, e todo mês agradecer pelo Senhor ter provido a despesa, do Senhor ter provido, ter pagado aquela conta. Então, essa é um pouco da minha história, né? Eu recebo muitas mensagens falando: ai, Ju, você é simples, você é humilde. Eu creio que a gente não consegue transferir, não consegue mostrar o que a gente é durante muito tempo, esconder, usar uma máscara. Então essa sou eu, né? Muitas vezes eu falo até o que não deve por ser tão transparente, tão sincera, e essa é um pouquinho da minha história. Eu resumi, mas tem muitas outras coisas para contar, né? Obrigado por vocês estarem aqui, e essa é um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado e pode deixar os comentários embaixo, tá bom, gente? Um forte abraço, obrigado por tudo, beijos, Deus abençoe.